É sempre um privilégio para mim poder compartilhar a palavra do Senhor. Confesso para você que é sempre um grande temor também no meu coração. Ao mesmo tempo do privilégio, é um temor, porque a palavra do Senhor não é simplesmente uma palestra. A palavra do Senhor não é simplesmente um curso, um treinamento, mas a palavra do Senhor diz respeito à vida eterna. E poder compartilhar a palavra do Senhor é uma responsabilidade para nós. Mas ao mesmo tempo é um privilégio poder saber como Deus fala através da sua palavra. Deus permanece presente no nosso meio, falando com cada um de nós. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 26. 1 Samuel 2, 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 26. Quem encontrou, diga amém. Todo mundo pode falar, né? Está na tela, ficou fácil. Quem já abriu a Bíblia, acessou, ligou, encontrou o aplicativo da Bíblia, não se distraia com outros aplicativos, com as notificações. Vamos ler. Somente esse versículo diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Eu vou ler numa outra versão que diz assim: e o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Amém? Eu me lembro da minha infância com muita saudade. Acredito que muitos aqui lembram também da sua infância com muita saudade. Eu tenho boas lembranças das viagens de férias que eu fazia. E eu lembro que parece que aquelas férias de final de ano, elas nunca acabavam. Parece que as férias naquele tempo eram férias assim de quase 3 meses. Parece que a gente terminava as aulas início de dezembro e voltava só lá para março. Eram férias longas. E eu amava sair de férias e poder ouvir as mesmas histórias, as mesmas piadas, as mesmas conversas das pessoas mais velhas. Gente, como era gostoso poder ouvir as mesmas histórias repetidamente, todos os anos, e eu ouvia como se fosse a primeira vez que eu estava ouvindo, ria e me divertia com aquelas histórias. E era tão gostoso sair de férias, tomar banho de rio, pescar lambari, pescar espadinha, pescar piramboia. Alguém já pescou piramboia? Eu amava pescar piramboia e comer piramboia fritinha, aquele peixe que parece uma cobra mesmo, é isso mesmo. E espadinha, peixe-cachorro, pescar na cachoeira, que coisa boa. Eram lembranças gostosas e que eu lembro com muita saudade. Pena que o tempo não volta. Pena que a gente olha para trás e fala assim, mas se pudesse reviver pelo menos um pouquinho, né? Um dia da minha infância, um dia daquela viagem. Mas a verdade é que o tempo não volta. E como a gente gostaria que voltasse o tempo, vocês concordam? Eu gostaria que em alguns momentos eu pudesse reviver. Mas o tempo passa e passa rápido demais. Meu Deus, como o tempo passa depressa. Nós já estamos no 3º mês do ano. Daqui a pouco acabou o ano. Alguns achavam que não ia chegar no ano 2000, nós estamos em 2024. Que coisa, o tempo passa muito depressa, mas aí passa para todo mundo. Alguns chegam para mim e falam, está com barba branca, cabelo branco, né? Envelheceu. Eu falei assim, ainda bem que o tempo passa para todo mundo, não é só para mim. As suas filhas estão grandes. Pois é, o tempo passa. E passa igual para todo mundo. Mas o tempo passa e nós vamos crescendo. Quando a gente é criança, nós vamos experimentando uma fase de crescimento. Alguns chegam a 2 metros de altura, outros um pouco menos. Mas nós desenvolvemos, nós crescemos com o passar dos anos. E ser criança é muito bom, não é?
Não tem responsabilidade, não tem boleto, não tem conta para pagar, não tem cartão de crédito. Mas é impossível permanecer criança. Gente, eu garanto que muitos falam assim, eu era feliz e não sabia. Já disseram essa frase, né? Eu era feliz e não sabia. Se eu soubesse, teria valorizado mais aquele tempo. Mas é impossível. E se alguém permanecer criança, pequenininho, vai ser uma anomalia. Vai ser doente. Se não envelhecer, é uma anomalia. Porque o processo natural é um processo de crescimento. Aí depende da sua origem, depende da sua família, é o que vai determinar a sua estatura, mas independente da altura que cada um, da estatura que cada um atingiu, você teve que crescer naturalmente, ninguém ficou como criança. E o crescimento, ele é algo natural, é impossível parar no tempo. Nós crescemos e precisamos crescer para enfrentar as circunstâncias, as adversidades da vida. Seria impossível, e é impossível, uma criança pequena ter que tomar decisões importantes. Você concorda comigo? Criança não toma decisões importantes, precisa crescer para tomar decisões importantes. A não ser que carro eu compro, será que a gente troca de casa? Você imagina uma criança de 7, 8 anos tomando esse tipo de decisão? E se uma criança é forçada a tomar algum tipo de decisão, uma decisão séria, uma decisão importante, algo está errado. É uma maturidade forçada, precoce. Assuntos de adultos que conversam com crianças, se conversa decisões importantes com crianças, é uma maturidade precoce. Exigir de crianças algumas decisões, algumas atitudes que são para adultos, é precoce. É uma maturidade precoce e nós precisamos respeitar a cada momento. Mas certo é que nós crescemos naturalmente para podermos nos preparar para as situações da vida. Nós crescemos, nos fortalecemos, vamos tendo informações, conhecimento, experiências para poder tomar decisões na vida. Espiritualmente falando, não é diferente. Espiritualmente falando, nós precisamos crescer para alcançar novos níveis e tomar decisões importantes espirituais. Espiritualmente falando, nós não podemos ficar parados, estagnados. Precisamos tomar decisões, crescer, ter maturidade espiritualmente para alcançar novos níveis ou pelo menos se manter de pé. Porque se nós não tivermos maturidade espiritual, nem de pé vamos conseguir permanecer. Vamos retroceder. E o crescimento, esse crescimento espiritual, ele pode ser chamado de maturidade espiritual, que todos nós devemos buscar. E o título que eu quero dar para a mensagem nessa noite é Crescendo em Maturidade. Crescendo em maturidade. Na Bíblia, nós encontramos diversos exemplos, bons exemplos de homens e mulheres que tomaram várias decisões certas porque tiveram maturidade espiritual. Vários exemplos. Elias, Moisés, João Batista, Paulo, vários que tiveram maturidade espiritual diante de algumas situações. Mas também nós temos alguns exemplos de pessoas que agiram precipitadamente por falta de maturidade espiritual. E acabaram se arruinando. Sansão, o próprio Pedro, quando ainda era imaturo espiritualmente, agia com a sua própria força, não tinha maturidade, depois ele vai desenvolver. Mas certo é que nós encontramos na Bíblia exemplo suficiente para nós desenvolvermos maturidade espiritual. E nós precisamos desenvolver. Precisamos desenvolver. Samuel é o nosso exemplo para hoje. Esse texto que eu li diz que o menino Samuel crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos homens.
Samuel é um grande exemplo para nós, porque Samuel, ele é fruto da resposta de oração da sua mãe Ana. Ana orou em um momento que a alma dela estava angustiada. E ela estava numa situação de angústia, o espírito dela estava atormentado, estava ferido, machucado, e ela chega diante de Deus em Siló e começa a orar ao Senhor e derramar a sua alma diante do Senhor. O texto diz que ela derramou a sua alma diante do Senhor. E ali Deus, naquele dia, resolve virar uma chave na vida de Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E ela sofria muito por causa disso. Até que ela chega diante do Senhor e derrama a sua alma e Deus muda a chave, vira a chave na vida de Ana. Naquele dia Deus dá a resposta de oração. E Ana volta para sua casa e engravida e tem o filho. E o filho se chama Samuel. Ana decide, quando o menino nasceu, ela faz um voto ao Senhor de entregar Samuel, depois de desmamado, entregar ao Senhor para servir lá no templo, diante do Senhor. Samuel, então, vai ser criado por Ana até aproximadamente 3 anos. As mulheres hebreias amamentavam os filhos até 3 anos. E com 3 anos de idade, Ana vai até Siló, onde está o sacerdote Eli, que era o sacerdote responsável naquela época, e matricula o Samuel no seminário de teologia. E coloca Samuel aos pés de Eli. Quem tem filhos aqui, os filhos podem ter a idade que for. Mas quando o filho fala assim, vou sair de casa para ir viajar, para ir morar em outro lugar, vou sair de casa porque vou me casar, e quando você vê arrumando as malas, como que você se sente? Agora imagine Ana pegando o filho de aproximadamente 3 anos de idade, falando, Senhor, este filho não é meu, é do Senhor. Qual das mães aqui teria coragem? O filho tão esperado que você gerou no seu ventre, agora você deixa a quilômetros de distância da sua casa, um lugar que você ia uma vez ao ano, apenas. Que Ana ia somente uma vez por ano, para ver Samuel, levar roupas para Samuel, para visitar Samuel. Qual das mães teria coragem de fazer isso? E Ana fez isso porque ela decidiu entregar o seu filho ao Senhor, porque ela entendeu que o filho não era dela, mas era do Senhor. Era a resposta de oração do Senhor. E Samuel, ele vai ser matriculado nessa escola, onde ele vai ter que desenvolver a maturidade, sendo o ajudante do sacerdote Eli. Ele era casado, tinha filhos, e Samuel vai ser criado ali aos pés desse sacerdote. A história ensinada, inclusive para as crianças, que Samuel estava lá dormindo, e Eli dormindo, aí Samuel escuta chamando, Samuel, Samuel. Samuel se levanta rápido, vai até Eli, se apresenta, o Senhor me chamou? Ele diz, não te chamei, volte a dormir, volte a se deitar. Acontece a 2ª vez, a 3ª vez. Na 3ª vez ele aí teve noção do que estava acontecendo. Falando, Samuel, quando eu te chamar de novo, diz assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E essas foram sendo as experiências que Samuel foi tendo. Mas você acha que foi fácil para Samuel ficar longe da casa dos seus pais? Passar a sua infância longe da sua família? Claro que não foi. Hoje a gente lê a história e acha tão bonita a história de Deus falar com Samuel, mas com certeza não foi. Quem sabe quando Ana vinha visitar Samuel uma vez ao ano, ele chorava e falava assim, mãe, me leva para casa. Mãe, fica aqui comigo. E Ana tinha que voltar chorando e Samuel ficar chorando porque ela tinha feito uma promessa ao Senhor que deixaria Samuel servindo ao Senhor naquela escola. Porém, com Deus nada acontece em vão. O sofrimento que nós passamos não é em vão. Decisões que outros tomaram por nós muitas vezes, que nós nos revoltamos,
Deus reverte em propósito. Às vezes escolhas erradas que nós tomamos, mas se nós nos achegamos diante do Senhor, Deus pode mudar a chave e fazer com que se torne um propósito na nossa vida, um aprendizado para crescimento e maturidade espiritual. Nada em vão. Deus estava preparando Samuel desde menino para uma grande missão que enfrentaria com o povo de Israel diante das outras nações. E Samuel, ele é uma tipologia de Cristo, porque foi o único que foi profeta, juiz e sacerdote. 3 ofícios. Gente, aquela Ana com certeza tinha uma visão dos céus. Aquela mulher era à frente do seu tempo. Aquela mulher não enxergava só o aqui e agora, mas ela tinha um olhar lá na frente. Aquela mulher, ela não estava pegada no seu filho a ponto de idolatrá-lo, mas dizer: Senhor, se o Senhor quiser usar, ele é teu. Se vai ser bem para a nação, vai ser bem para o teu reino, este filho é do Senhor. Não pertence a mim, pertence ao Senhor. E à medida que Samuel ia crescendo e se fortalecendo fisicamente, também crescia espiritualmente. O texto diz que ele crescia fisicamente, em estatura, mas também ele crescia em graça, em favor, diante do Senhor e diante dos homens. Deus já tinha aprovado Samuel, desde menino. Deus olhava para aquele menino e falava assim: eu vou investir nesse menino. E as pessoas que iam lá também, em Siló, olhava para Samuel e achava graça em Samuel, achava favor em Samuel, ou seja, ele tinha uma aprovação de Deus e uma aprovação da comunidade também. E ia crescendo. Sabe, irmãos, crescer em maturidade é extremamente necessário para enfrentar as adversidades da vida. Tem lutas que nós só saímos vitoriosos se nós tivermos maturidade espiritual. Tem lutas que nós só vamos conseguir vencer se nós tivermos maturidade espiritual para a tomada de decisões que são importantes. As situações que você passa, sofrimento, dificuldade, alguns nãos, algumas portas fechadas, são para o seu fortalecimento e crescimento. Talvez você não entenda isso. Assim como Samuel talvez não entendia, fala assim: mãe, mas por que eu tenho que ficar aqui? Estou aqui imaginando. Por quê? As lutas que cada um passa é para fortalecimento e crescimento. Você pode dizer amém? As adversidades que nós enfrentamos na nossa vida nos conduz a um processo de maturidade. Cabe a nós identificarmos que nós estamos num processo de maturidade. Nós temos que olhar. Deus falava com Samuel, e Samuel ouvia o Senhor. E, gente, não é se ouvir uma palavra de Deus. Samuel não ouviu uma palavra assim: Samuel, meu menino querido, fique aqui na minha presença que eu vou te usar muito. E você é muito amado. Não. Deus revelou para Samuel ainda pré-adolescente coisas assim extraordinárias e horríveis. Olha, eu rejeitei o sacerdócio dos filhos de Eli. E eu vou fazer algo aqui nessa nação. E eu preciso de você. Começou a revelar coisas que estava corrompida no meio do povo de Deus. O povo de Deus tinha se corrompido, tinha pecado. E Deus fala com Samuel ainda pré-adolescente. E Eli, quando acorda no outro dia, aquele dia Samuel não se levantou, não abriu janela, não abriu porta, ficou deitado, estagnado, depois de ouvir tudo que Deus tinha falado, e Eli corre lá e fala assim: Samuel, o que aconteceu? Samuel: não foi nada. Não, fala tudo que Deus disse, porque eu sei que ele disse coisas importantes ao meu respeito. E Samuel fala tudo para Eli. E ele fala assim: eu sei que o Senhor ia agir dessa maneira. Gente, os filhos de Eli, numa ordem natural, eles seriam sacerdotes. Eles que teriam que substituir o sacerdote Eli. Mas os filhos de Eli se corrompiam imoralidade, com suborno.
Eles transformaram o culto em um negócio. E Deus rejeitou os filhos de Eli. E Deus falou tudo para Samuel: olha, eu rejeitei os filhos de Eli. E depois acontece todo o episódio, passa o tempo, Eli acaba morrendo, e Deus levanta Samuel. No momento em que o povo sofria, suspirando pela presença do Senhor, o povo chorava, durante 20 anos o povo estava sofrendo porque tinha se corrompido. A arca que pertencia ao povo de Deus, que representava a presença de Deus, não estava mais no meio do povo de Deus. E o povo estava suspirando pela presença do Senhor. Sabe aquele dia que você fala assim: meu Deus, eu queria tanto que o Senhor se manifestasse, mas eu não ouço a tua voz, eu não sinto a tua presença, nenhum profeta fala comigo. Durante 20 anos eles passaram por isso. Aí morre Eli e Deus levanta Samuel. E Samuel exorta o povo a um arrependimento genuíno, em que todos deveriam se arrepender de seus pecados e se voltar ao Senhor. Samuel exorta o povo a se voltar a Deus, a olhar para dentro de si e encontrar quais eram as suas falhas, para que Deus voltasse a estar presente no meio do povo dele. Através de Samuel, Deus faz feitos extraordinários. Ele teve participação em grandes conquistas e decisões importantes do povo de Israel. Isso só foi possível porque Samuel foi um homem bem preparado diante do Senhor. Um homem que cresceu desde a sua infância em maturidade, em crescimento diante do Senhor e diante das pessoas. Ele não cresceu só em estatura, mas ele cresceu diante do Senhor. Olhando para a história de Samuel, a história é um pouco longa de Samuel, e eu aconselho você, eu encorajo você a ler a história de Samuel. Eu acho maravilhosa a história de Samuel, todo o processo da vida dele e do povo de Israel com Samuel ali presente, eu acho maravilhoso. Mas diante desse tema, eu fico pensando que hoje nós encontramos pessoas que ainda não entenderam o processo de maturidade espiritual. Pessoas que talvez estão há tanto tempo, gente, num caminho, mas de vez em quando tropeça e cai, ou volta para trás, ou fica esperando um ponto de tração e não consegue encontrar este ponto de tração. Pessoas que perdem muito tempo. Pessoas que escolhem um evento ou um momento da sua vida e decidem ficar parados lá. Eu comecei dizendo aqui, que eu lembro da minha infância com saudade, mas eu acho que visitar o passado simplesmente para ter saudade, ok, mas eu não posso ficar preso lá no passado e dizer: Senhor, eu quero voltar esse tempo, olha, quando eu tiver oportunidade eu vou comprar um sítio e eu vou fazer igualzinho era quando eu era criança. Não, os tempos são outros. Os tempos são outros, nós vivemos em outros tempos e precisamos entender onde Deus nos colocou, o que eu posso ser útil, onde eu estou e no momento em que eu estou vivendo, na época que eu estou vivendo. A minha época é a época atual. A sua época não é a de 30 anos atrás, mas é a época atual. E Deus não quer te usar há 30 anos atrás, Deus quer te usar agora. É agora. Deus quer te revelar coisas sobrenaturais agora. E existem pessoas que resolvem parar em um momento da sua vida e falam assim: daqui eu não saio. Outras pessoas ainda resolvem suas demandas de forma precipitada, de forma imatura. Tomam decisões como se fossem crianças, emocionalmente, espiritualmente. Fazem coisas que lá na frente vai se arrepender e fala assim: meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar isso? Por que eu fui agir dessa forma? Deus quer usar pessoas em outros níveis. Mas para isso é preciso crescer. Sabe, porque algumas pessoas, Deus não se limita, Deus é imenso, nós não conseguimos mensurar o tamanho de Deus. Mas a ação de Deus muitas vezes se limita na vida de pessoas porque não conseguiu romper
algumas barreiras, alguns limites. Você entende o que eu estou falando? Uma vez eu preguei aqui que muitas pessoas ficam só no campo do quero, do desejo. Eu quero orar, eu quero fazer, eu quero me envolver, eu quero aceitar a Jesus, eu quero me comprometer e não sai do quero, que é o campo do desejo, e não vai para o campo do assim, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou me comprometer, e não é daqui 5 dias, não é daqui 1 ano, é agora. É para hoje. Tem pessoas que ainda têm uma fé tão pequena, fica ressentido com coisas tão pequenas, com qualquer coisinha que fala, que olha, que diz, que mexe. E a pessoa fica ressentida e vai para casa, aquele negócio. Fala, por que me olhou assim? Por que disse isso? Ou seja, isso revela que a pessoa não entendeu o processo de maturidade. Desiste com facilidade, foge de decisões que são importantes. E precisa encarar muitas vezes. Essa condição gera muito sofrimento, você concorda comigo? Decisões de não avançar, de não enfrentar, não entrar no processo de maturidade, gera muito sofrimento e impede o crescimento. A pessoa fica numa anomalia espiritual e também, para dizer, emocional. Não desenvolve, nunca cresce. Você conhece alguém assim? Com certeza no nosso círculo de relacionamento nós encontramos pessoas assim, que a gente tem que estar, como diz o ditado popular, pisando em ovos, cuidando com as pontas, tocando com as pontas dos dedos, porque essa pessoa ainda não entendeu. E graças a Deus nós estamos num caminho que vai nos desenvolver ainda, se nós entendermos este processo de maturidade. Ainda bem que nós temos chance. Ainda bem que nós estamos neste caminho e Deus vai nos orientando e vai falando conosco. Mas eu queria compartilhar 3 aplicações, 3 ensinamentos para nós desenvolvermos uma maturidade espiritual. Para nós entendermos este processo e, gente, não ser igual. Eu e a Kézia, esses dias a gente conversava assim, eu não estou casado com a mesma mulher de 16 anos atrás. E ela falou, eu também não estou casado com um homem de 16 anos atrás. Eu falei, ainda bem. Porque no começo do casamento, era aquele negócio. Dava importância a coisinhas tão pequenas, ficava lá um de bico para lá, outro de bico para cá. Coisas tão imaturas, que eu falei assim, meu Deus, até vergonha de pensar. Coisas tão insignificantes que gerava muitas vezes 2, 3 horas de conversa, entrava às vezes pela madrugada para tentar achar um ponto em comum. Revelando tamanha imaturidade, a gente olha para trás e fala, meu Deus, que vergonha. Mas ainda bem que Deus nos dá chance de crescermos. Ainda bem que Deus não nos levou ainda, e Ele está nos ensinando a cada dia. E eu confesso para você que eu não estou pronto ainda. E eu tenho certeza de que daqui a alguns anos eu vou olhar para trás e falar assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Mas ainda bem que nós podemos recomeçar o tempo todo. Ainda bem que nós podemos mudar o trajeto o tempo todo. Nós conversamos com a equipe ministerial, os líderes, que nós já implantamos coisas que nós tivemos que falar assim, meu Deus, isso aqui não faz sentido nenhum, a gente arranca, começa de novo. Puxa, mas isso aqui gerou 80 horas de trabalho. Tivemos que pesquisar, e pergunta, e reunião, investimento financeiro, um monte de coisa, mas está tudo bem. Eu não posso ficar agarrado em algo, falar assim, não, mas eu dediquei tempo, e isso aqui eu não posso abrir mão, não. Eu abro mão para o melhor. Se tem algo melhor, não importa o quanto eu me esforcei, o quanto eu me desgastei, o quanto eu investi, se for para viver algo melhor, isso não importa. Primeiro ensinamento, conheça a si mesmo. Conheça a si mesmo. Faça uma autoanálise de si mesmo, olhe diante do espelho e comece a fazer perguntas para você mesmo. Ao final do dia, avalie as suas decisões e atitudes, comportamentos. Fala assim, Senhor, eu me ofendi com aquela situação, a pessoa falou isso comigo, eu não gostei. Será que o problema é ela ou sou eu?
Eu tenho um pastor amigo meu que diz assim, que quando nós nos ofendemos, se tem algumas situações que nos ofende e nos humilha, é sinal que nós ainda não somos humildes o suficiente. Ou seja, não somos maduros o suficiente. Precisamos olhar diante do espelho e refletir, ou botar a cabeça no travesseiro e falar assim, Senhor, tomei decisões hoje, ao meu ver estavam todas certas, mas será? Fazer uma autoanálise, conhecer aquilo que nós falamos, retrucamos, respondemos, damos o troco, respondemos à altura, não queremos ser rebaixados, o sangue corre na veia, coração que palpita, a mensagem de ofensa, eu preciso responder, preciso publicar, preciso dizer que, olha, não é bem assim. Eu caminho com um grupo de pastores e nós temos 5 votos no grupo, que nós caminhamos. Um dos votos, baseados no livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, da W. Tozer, nós vamos retomar esse estudo com alguns líderes da igreja. E um dos votos é, nunca se defenda. Nunca se defenda. Gente, como é difícil. A pessoa, você está na sua razão, mas a pessoa vem e buzina para você. A vontade é de retrucar. O cara dá luz alta para você, a vontade é de ir atrás. E dá luz alta também. Alguém publica alguma coisa lá e você percebeu que é para te dar uma alfinetada, dá vontade de publicar também. Nunca se defenda. Nunca se defenda. Quem cuida de você é Deus. Quem te conhece é Deus. A sua reputação, quem conhece é Deus. Pouco importa para os homens, mas importa muito é para Deus, importa como você está diante de Deus. Faça uma autoanálise. Deus, por que eu estou tendo esse comportamento? Ou pergunte para você mesmo, diante do espelho, ou no travesseiro, comece a conversar. Você não é louco, o salmista Davi, ele mesmo conversava, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? O que é que está acontecendo? Espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. Por que você está passando por isso, minha alma? Por que está tão afligida, agitada aí dentro? O que está acontecendo? Acalma. Primeiro, então, faça essa autoanálise, conheça a si mesmo. Segundo, busque ajuda. Não caminhe sozinho. Gente, caminhar sozinho é loucura. Caminhar sozinho é estar à beira do precipício. Caminhar sozinho é ficar enfraquecido. Tenha sempre um Eli perto de você. Alguém que vai dizer, quando ouvir de novo, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tenha um Eli perto de você, alguém sincero perto de você, alguém cheio do Espírito Santo perto de você, alguém comprometido com a palavra do Senhor perto de você. Alguém que seja cheio de Deus, que pode te ajudar a enxergar as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus pecados, e te ajudar a crescer. Falar assim, irmão, eu acho que dessa vez você não tem razão, não. Alguém que consiga fazer você enxergar por um outro prisma. Assim, você já tentou pensar dessa maneira? E que tal você esperasse um pouco? Que tal você tomasse essa decisão? Você já parou para pensar? Tem alguém que possa te ajudar? Alguém cheio de Deus que caminha com você e fala assim, vem aqui. Vamos ali na esquina tomar um café. Vamos conversar. Vamos buscar na palavra do Senhor o que o Senhor tem a te dizer. É importante não caminhar sozinho. Você que está na igreja, chegou há pouco tempo, e talvez não conseguiu ainda se engajar na igreja, dê um passo em direção a alguém, olhe para alguém e fale assim, quem que eu vou escolher para ser meu amigo espiritual nessa igreja? O irmão que me deu o ombro. Busque alguém, não caminhe sozinho, mas agarre alguém e fale assim, você pode caminhar comigo? Você pode me ajudar? Estou com uma situação, você pode orar por mim? Gente, que privilégio poder caminhar com alguém. Que privilégio também sermos essa companhia para alguém. Então busque ajuda se você estiver neste processo. Terceiro,
converse com o Senhor. É muito importante ter um discipulador, ter um mentor, ter alguém que caminhe com você. Eu tenho um mentor, eu também faço mentoria com alguns pastores. Porém, meus irmãos, o melhor mentor de todos é o Senhor. A melhor mentoria está aqui, ó. O melhor discipulador está aqui. Quando a gente pega um exemplo como Samuel está sendo o meu mentor, que Deus está usando para me mentorear nessa noite, para te mentorear. O melhor mentor é o Senhor, Ele sim pode te ajudar a enxergar os pontos que você precisa melhorar, para que você possa ser impulsionado a novos níveis. Já pensou nisso? Eu acredito que muitos aqui já tenham tido essa experiência de chegar diante do Senhor em momentos difíceis e falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei que passo dar, para que lado ir. E de repente as coisas vão clareando diante dos seus olhos e Deus fala, é aqui. E você sente paz no coração e Deus te orienta e você vai e faz. E de repente você fala assim, meu Deus, eu não imaginava que pudesse ser tão fácil assim. E às vezes a gente até se esquece de tudo que Deus já fez por nós, não é mesmo? Eu me lembro uma situação que estava passando no ano de 2010 ou 2011. Eu trabalhava numa empresa e trabalhava bastante nessa empresa. E eu vinha na oração, às vezes ajoelhava para orar, e eu dormia orando. E começava até a sonhar com os problemas da empresa. E às vezes eu estava orando, o telefone tocava, eu tinha que sair do culto para atender pessoas, para atender situações. Às vezes de madrugada, 2 horas da manhã, estava lá aquele sono gostoso, o telefone tocava, eu tinha que atender. E começou a prejudicar. Aquela função minha começou a prejudicar tanto a minha vida pessoal, relacionamento, igreja, e estava pesado demais. Eu lembro que eu tinha saído de férias e eu falei assim, Senhor, eu nem tenho vontade de voltar a trabalhar depois dessas férias, a situação está muito difícil. E as férias passaram rápido demais. E quando eu estava para voltar de férias, uma empresa que eu já havia trabalhado me ligou e o serviço era mais tranquilo. Falou, você está trabalhando? Eu falei, eu estou trabalhando. Mas aceita uma proposta? Eu falei, vamos conversar. Eu fui almoçar com o gerente da empresa e ele falou assim, olha, eu cubro o teu salário para você voltar a trabalhar aqui na empresa. Quanto você ganha? Eu vou cobrir. Só que o que acontece? Antes dessa conversa, durante as minhas férias, eu tinha tido um sonho. E eu entendi ser um sonho de Deus, e Deus me mostrava que naquele sonho estava eu e a Késia, num carro da empresa, e eu ia indo numa estrada, cheio de casas e tudo mais, e o carro com a logo da empresa, o carro que, no sonho, era o carro que tinha na empresa. E eu ia indo por aquela estrada, e de repente, acabava o asfalto, acabava as casas, e começava uma estrada de chão e um monte de mato. Eu sei que no sonho eu falei para a Kézia, vamos descer aqui para ver onde essa estrada dá, e a gente deixa o carro aqui, vamos ver se tem saída dessa rua. Eu deixei o carro parado, e eu fui com a Kézia andando, quando eu escutei um barulho aí para trás, tinha alguém roubando o carro da empresa. Não pensei 2 vezes no sonho. Saí correndo, deixei a Kézia e pulei em cima do bandido, mas nisso que eu pulei, ele deu um tiro. E foi apagando assim no sonho, assim, foi escurecendo tudo, e no sonho eu falei assim, o que adiantou eu morrer pela empresa e perder a minha esposa? Na hora eu acordei assustado, e já fui de joelho e falei assim, Senhor, entendi o sonho. Agora eu preciso de uma direção do Senhor. Poucos dias depois, esse gerente me liga, ofertando essa vaga de emprego. Fui conversar com o diretor da empresa que eu trabalhava, falei, contei o sonho, ele cristão também. Ele falou assim, meu irmão, você quer que eu desenhe? É Deus que te orientou, eu te abençoo. Que dia que você quer sair da empresa? Vai. E que Deus seja com você. Gente, a coisa mudou assim de figura. E a partir dali Deus foi me levando para outras oportunidades e crescimento. Até que Deus me trouxe para a igreja para pastorear e mostrar a vocação que Ele realmente tinha me chamado. O melhor mentor de todos é o Senhor.
quando tudo está escuro, você não consegue enxergar nada, não consegue ouvir nada, vá aos pés do Senhor e abra o teu coração e fala: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei que decisão tomar, mas Senhor, eu preciso de uma solução. E se você está com seu coração no Senhor e Ele é o centro da sua vida, Ele vai te dar a resposta, para que você possa desenvolver maturidade e crescimento diante do Senhor. Amém? Talvez existam pessoas que gostem de ficar naquele ambiente que está. E falam assim: aqui está tão confortável, está gostoso nesse cantinho, o sofá já está até um buraco assim, mas é o sofá que eu gosto de sentar, é o cantinho que eu gosto. Eu não quero sair do lugar. Está tudo bem. Se você acha que o lugar que você está bom para você, então essa mensagem não é para você. Ok, se você acha que o nível de maturidade que você tem é o suficiente, é esse, está tudo bem, eu não vou questionar. Agora, se você quer alcançar novos níveis espirituais, eu convido você a se incomodar, sair da zona de conforto e falar: Senhor, eu estou incomodado, não é este lugar que eu quero estar. Senhor, estou há tanto tempo fazendo as mesmas coisas e obtendo os mesmos resultados. Senhor, eu quero ter coisas melhores. Eu quero experimentar algo diferente na minha vida. Eu quero te conhecer mais e mais. Senhor, entra ano e sai ano, e eu estou falando: eu vou ler a Bíblia toda e não li. Entra ano e sai ano, e eu digo assim: eu vou me comprometer com Cristo, mas continua sendo dominado pelos mesmos pecados. Entra ano e sai ano, e diz assim: eu quero experimentar esse negócio de sobrenatural do Senhor, de cura, de ação sobrenatural do Senhor, mas você não faz nada diferente. Então esta palavra é para você que quer sair deste lugar, e fala assim: Senhor, eu quero entrar neste processo de maturidade, e olhar para trás e falar: Senhor, todo sofrimento, todo investimento, eu rejeito tudo para viver o novo do Senhor, mas se eu tiver que passar de novo por todo o processo, ainda que seja pela moinha, ainda que seja como um vaso nas mãos do oleiro que precisa ser refeito, eu vou passar, porque lá na frente eu quero enxergar que valeu a pena. Então esta mensagem é para você. Se você entender que muitas vezes esse desligamento, como Samuel teve, ver a mãe, cada ano ela ia só para comemorar o aniversário do menino, levar o bolo. Mas se você acha que todo desgaste vale a pena para cumprir um propósito e para experimentar algo melhor de Deus para a sua vida, então, essa mensagem é para você. Conheça a si mesmo. Busque ajuda, converse com o Senhor e diga: Senhor, eu quero encontrar este ponto de tração, porque eu quero desenvolver e crescer em maturidade. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero ver esta igreja sendo relevante no bairro. Eu quero ver vidas sendo salvas. Eu quero ver pessoas entrando aqui, Senhor, e sendo abençoadas. Então eu quero ser usado pelo Senhor. Eu digo uma coisa para você: Deus nunca vai encher esta igreja enquanto não tiver pessoas preparadas para receber gente nova. Deus nunca vai trazer pessoas que precisam de ajuda se nunca tiver quem estenda a mão para ajudar. Nunca vai permanecer pessoas que criem raízes aqui, se não tiver pessoas que digam: estou de braços abertos, eu tenho o ombro aqui, pode vir que eu quero caminhar com você. Essa igreja nunca vai ser relevante no bairro, nunca vai fazer a diferença no bairro, se não tiver pessoas dispostas a sonhar e sair da zona de conforto. E falar assim: Senhor, nós estamos há 50 anos aqui, entra ano e sai ano, já passou um pastor, 2, 10 pastores e a quantidade de membros continua a mesma. Senhor, eu estou inconformado e eu me ponho à disposição, eis-me aqui, Senhor. Quero ser um profeta dessa geração, quero ser boca profética, eu quero ser, Senhor, missionário neste bairro, eu quero entrar nas casas e falar assim: Jesus te ama. Se você deseja o crescimento dessa igreja, não espere que eu faça sozinho, ou que um grupo de 15, 20 pessoas faça sozinho. Nós precisamos olhar para essa palavra e dizer: Senhor, eu quero ser como Samuel. Como o hino que o Fernandinho cantava com os juniores, a geração de Samuel está se levantando, e eu quero que essa palavra seja profética para a nossa geração, que a geração de Samuel se levante e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. A geração que depois Saul, e a geração que unge Davi para o novo tempo.
Essa é a geração de Samuel, a geração que se levanta. E eu quero crer que o Senhor está levantando uma nova geração. Porque, irmãos, não dá mais para perder tempo com imaturidade, com picuinhas, com mimimi, com um monte de coisinha. Ai, meu Deus, eu não vou, eu não quero, porque não fez, porque não falou, porque isso. Não dá para perder tempo. Deus quer usar você de maneira extraordinária, quer usar essa igreja para ser marcante na vida de pessoas. Deus quer te usar para curar pessoas. Sabe quantas pessoas já saíram dessa igreja ferida? Muitas pessoas. Não só dessa, de muitas igrejas, tem um monte de gente aí, os famosos desigrejados, porque ficaram machucados, feridos, porque ainda não estavam maduros o suficiente. Mas imagine Deus podendo te usar para desenvolver a maturidade de outras pessoas. Você que já tem uma caminhada longa, que já desenvolveu um processo de maturidade, ou que está no caminho, convide alguém e fale assim, vamos crescer junto? Eu não estou pronta ainda, mas vamos crescer junto. Vamos aprender juntos, vamos juntos, Deus vai nos usar, vamos arrebentar a boca do balão, e nós vamos arrancar almas do inferno para a glória de Deus. Que Deus possa te usar de maneira sobrenatural.